da Imperatriz, 3245-1252. Venha conhecer a Tactical, um clube e escola de tiros aberto ao público em São José. Disponibilizamos cursos de tiro e de defesa pessoal, equipamentos policiais e militares, além de estrutura com espaço gourmet, sala de aula completa e equipada, espaço kids e estante de tiros com 5 raias. Venha treinar conosco. A Tactical fica na Rua Antônio Schroeder, número 95, em Barreiros, São José. Jotas Empreendimentos. Pré-lançamento em São José. Loteamento Lisboa 3. Excelente investimento. Dr. Orivaldo Vieira, advogado, atua em diversas áreas, como criminal, civil, família e tributário. Com várias especializações, exerceu muitas funções, como professor universitário e auditor, além de defender instituições financeiras e procurador-geral do Estado de Rondônia. Dr. Orivaldo Vieira, Centro Empresarial Terra Firme, sala 506, fone 3259-6734. Voltamos com o show da tarde, ao vivo para você, que é muito mais importante. E agora nós estamos recebendo aqui o mago da dimensão, terapeuta russo guardião. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Tadeu. Mais essa oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouco e levando essa energia para as pessoas de casa, para que recebam com muito carinho e com muito amor e do fundo do coração e da minha alma. Desde ontem, das 19 horas em diante, só se fala em eleição, política, comemoração e tristeza, enfim. E como é que é? Como que esses dois lados devem se comportarem? Deve haver um entendimento. O que venceu e o que deixou de vencer, porque não existe derrota. O que venceu e o que deixou de ganhar. Eu avalio essa situação da seguinte forma. Quem deveria ganhar as eleições seria o povo, uma vez que eles escolheram o seu candidato. E digo mais ainda, Platão já dizia isso na sua época, já dizia o seguinte, que você tem direito de não gostar da política, você tem direito de não querer a política, mas você terá que conviver com aqueles que gostam da política, e eles administrarão a sua vida, e você gostando ou não. Então, eu acho que ele quer sugerir aí que, embora você não goste de política, é necessário que você participe, porque haverá alguém que talvez se identifique com a necessidade da comunidade, da sociedade. Haverá alguém que é mais necessário. E perder ou ganhar, para os candidatos que carregam entre si uma nobreza de espírito, com certeza é não poder, ou deveria ser, não poder executar o seu projeto para benefício social. O que se questiona é que quando o ego é muito grande, aí é difícil aceitar a derrota, que na verdade não é derrota. Se você é bom o bastante, e se você perdeu a eleição, você ganhou mais um tempo para se aperfeiçoar, e um dia o povo acreditará em você. Eu estava dizendo aqui para o Dr. Rubens, que antecedeu Vossa Excelência, que o Gabrielzinho,
trabalhava no PROCON, antes das eleições, esteve aqui, nos deu uma entrevista e tal. Depois nós tomamos um café lá, em frente ao PROCON, tal, um cara de alto nível, ficamos à disposição. E hoje ele me ligou, Tadeu, ó, obrigado pela tua ajuda, consegui vencer a eleição e tal. E o Gabrielzinho é um advogado, 31 anos, tem, eu acho, uns 80 altura, 80 centímetros de altura, 90 centímetros. Mas é um cavalheiro, quem tem amizade dele é um presente, é um presente. Quer dizer que o que manda é o esforço. Foi aquilo que nós ouvimos hoje lá na palestra. Isso. O que manda é o esforço, então. Não é questão de cota. O que manda é o esforço. E o Gabrielzinho, né? Gabrielzinho é um pequeno, grande homem. Tá? É um pequeno, grande homem. Ele está se destacando em sua essência divina, promovendo ao seu bom trabalho dentro do PROCON e aonde ele se relaciona e com quem ele se relaciona. Eu não tive ainda a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Conheço suas atitudes, seus atos, o seu trabalho. E quando um homem não é conhecido pessoalmente, Gabrielzinho, ele realmente, quando ele é conhecido em suas atitudes, em seus atos, é porque tamanho é a sua nobreza e que expande isso. Dizia um antigo amigo meu que um homem não se mede a altura dele dos pés à cabeça. Se mede, o tamanho dele é da cabeça até o céu. Então o Gabrielzinho tem alguns metros a mais do que nós. Sempre fala coisa bacana pra gente, né? Isso é bacana, né? Quando a gente faz uma pergunta boa, a gente recebe uma pergunta melhor, uma resposta melhor ainda. Outra coisa bacana, o Russo Guardião, é que também em Florianópolis foi eleita a Maria da Graça. 67 anos, ainda foi a luta e conseguiu vencer. É a única mulher que vai fazer parte dos 23 vereadores em Florianópolis. 67 anos. Ela mais uma vez comprovou a minha profecia, em que aqui no seu programa, nos primeiros que eu participei, eu falava em que a primeira criação divina foi uma energia feminina. E a energia feminina, essa energia feminina saiu pelo universo, pelos multiversos, e acabou voltando na presença do grande raio criador, que é Deus, o nosso Deus, e disse: está tudo tão vazio, está tudo tão nada, como todas as mulheres sempre observam as coisas logo de cara. Então Deus disse: pois não, o que falta? O que queres fazer, faça. É dado a você o poder da criação. A energia feminina é que detém o poder da criação. Com o tempo, elas deixaram o homem, com a sua força, com o seu poder de força, tomar a frente das coisas, da administração e administrar. Mas você pode notar, dentro de uma casa, de uma família feliz, tem uma grande mulher administrando. E aí então o homem também se dá bem nos negócios, e ele vai bem porque a mulher está ali. Então, eu já disse aqui no seu programa também, concluindo isso, que as mulheres nasceram para criar. O poder da criação é delas. E o mundo será um mundo melhor o dia em que as mulheres governarem esse mundo. Quando nós deixarmos o papel delas, que é administrar, que é governar, e nós cumprirmos o nosso papel, que é de executores, nós iríamos fazer parte de algo que ia executar o que elas criassem. Então as mulheres estão realmente ascendendo, ela está de parabéns. A sua idade não é a sua idade, simplesmente é o seu tempo de aprendizado, é o seu tempo de acúmulo de sabedoria. Por isso ela chegou aonde chegou. E pode dizer que houve influência financeira, pode dizer que aconteceu algumas coisas. Eu não a conheço tão bem pessoalmente, eu não me envolvo com política, mas eu a admiro por ser uma pessoa determinada e ter conseguido chegar aonde ela chegou. E ela está ali por merecimento e porque trabalhou aquilo que foi comentado mesmo. E em São José nós tivemos 2 mulheres, agora vamos ter 4 mulheres vereadoras. E na majoritária, fazia muito tempo, eu não lembro
eu não lembro que um prefeito que fosse à reeleição tivesse tido êxito. E a Adeliana foi à reeleição e ganhou com muita folga, quase 14%. Quer dizer, 4 mulheres na Câmara e uma mulher que vai comandar, vai continuar comandando a cidade de São José. Eu não vejo assim as mulheres, eu vejo mais a energia feminina acontecendo. Porque existe mulher também, eu não vou falar o nome dela aqui, mas que já foi prefeita em Florianópolis e que não atende a população. Eu sou testemunha disso, eu fui presidente de um sindicato de mototaxista na época, e eu estive pleiteando um diálogo com ela para ver se regulamentavam a profissão, já que havíamos fundado um sindicato, de mototaxista. E ela se negou a receber, disse que desconhecia. E como tudo acontecia, eu acompanhei um outro processo também que aconteceu numa creche no sul lá do Campeche, na região sul da ilha, né? No Campeche lá, um problema de uma creche que estava tendo, e nós fomos fazer uma visita, também não fomos recebidos, e a pessoa que atendeu disse que ela nos desconhecia, não reconhecia-nos como diretores da APP. Então, tudo que vão entrevistar e solicitar algo em benefício de alguém, ela já tem a equipe dela, ela governa por opinião. Então, não é uma energia feminina de criação, de criadora. É uma energia masculina, só de executora. E para continuar a não fazer muito, já tem bastante homem por aí, né? Teve gente que, muitos foram vitoriosos e muitos deixaram de serem vitoriosos. Tem que tomar muito cuidado, senão pode começar ali uma causa de uma doença. Isso, as doenças, segundo a psicóloga americana Louise Hay, ela diz o seguinte, que as doenças, elas provêm de uma coisa chamada falta de perdão, ou não perdão. As pessoas têm muita tristeza, mágoa, pesar, raiva, vingança. Quando você coloca isso, principalmente numa campanha política, quando você coloca isso e cultiva essas energias depois de não ter sido eleito, que você não perdeu, você só não foi eleito. Quem não foi eleito não perdeu, só não foi eleito dessa vez. Mas se você realmente tem um objetivo, você deve perdoar, porque isso vai acumular doença, isso vai acumular problema. Toda raiva, toda angústia, e ainda a Louise diz mais, ela é uma pesquisadora, de alto nível de ciência na área da psicologia e da parapsicologia, e outras áreas que ela pesquisa também, e ela diz que 100% de nossas doenças são culpas de nós mesmos. Das doenças que eu enfrentar na minha vida serão culpas minhas mesmo, serão uma forma de pagamento de punição por estas culpas. E as pessoas estão muito naquele objetivo de eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ter aquilo, eu quero ter o poder sobre aquilo, eu quero ter a governabilidade sobre aquilo, eu preciso mostrar que eu sou capaz. Eu gosto muito de uma história de um menino, de uma família, onde eles eram uma família de agricultores muito pobres e ao mesmo tempo muito ricos. Eles tinham tudo o que eles podiam comer, se divertir e rir. Eles produziam o próprio vinho, eles tinham a própria carne, o ovo, eles criavam galinhas, gado, enfim, eles plantavam a própria cana, eles faziam tudo, eles se sustentavam. Ocorre que essa família foi crescendo muito e ele chegou a ter 15 filhos. Aí ele teve que combinar com os filhos o seguinte, cada vez que um faria 18 anos, este filho teria que sair de casa e procurar alguma coisa, um trabalho e tal, porque as cidades estavam crescendo e precisando de mão de obra. Então ele começaria, e eles não ficariam o tempo todo na lavoura, porque as pessoas estavam ficando com muita terra e fracionando a terra que eles teriam, esse filho não criaria uma outra família. Não daria para criar uma outra família e depois alguém ia passar dificuldades. Então haveria que se abrir uma outra frente de trabalho.
Então, cada um que fizesse 18 anos receberia uma muda de roupa, né, na época, dentro de um saco, botaria nas costas algum dinheirinho e sairia pelo mundo para procurar construir a sua vida. E ao completar 18 anos, este menino, naquele dia, ganhou seu presente, que era sua muda de roupa, ganhou sua liberdade, cumprimentou mamãe e papai, choraram um pouco, e os irmãos, e ele seguiu. Passando por um lugar, havia um senhor fazendo sabão, né, num tacho lá, mexendo sabão, com gordura de porco e tal, e fazendo sabão, então misturavam soda e fazia o sabão. No estilo antigo de fazer sabão, muitos telespectadores conhecem esse estilo. Ele passou e viu aquele senhor tentando juntar uns paus de lenha, um senhor já de uns 85, quase 90 anos. Ele foi lá, largou aquele saco, correu lá, ajudou aquele senhor a carregar o feixe de lenha e também pegou mais um feixe ali e ajudou a levar até o tacho, aonde continuaria fazendo fogo. Esse senhor achou muito interessante aquilo e começou a conversar com ele. E foi conversando e de repente deu 11 horas e deu meio-dia, o senhor falou, nossa, nós conversamos bastante, almoça comigo. E foram almoçar. Aí conversaram mais durante o almoço, durante a tarde falaram assim, você vai fica aí hoje à tarde, me ajuda a cortar mais uma lenha e depois você segue viagem. Aí ele ficou lá, foi lá, cortou a lenha, ajudou no corte da lenha e colocaram então mais um pouco de fogo, fizeram mais um tacho e fizeram 2 tachos de sabão de tarde. O senhor falou, você vai viajar à noite? Posa aí e vai amanhã de manhã. E conversaram mais um pouco à noite e o senhor aquele gostou muito dele. E ele não cobrou nada pelo serviço, não falou quanto custava nem nada. Falou assim, fica aí comigo essa semana e a semana que vem você vai. Aí você já vai estar mais forte, você pensa melhor no que você vai querer, nós conversamos bastante, fazemos companhia, fica uma semana comigo aí. E ele ficou uma semana ajudando aquele senhor, e aquele senhor falou assim, fica esse mês. E ele ficou aquele mês, e o senhor falou ao final do mês, fica até o final do ano, já estamos quase no final do ano. E ele foi ficando, e trabalhando, passaram-se 5 anos depois, o sabão já não era mais o mesmo. Já começou a botar umas folhinhas de eucalipto dentro, dar um cheirinho, botar alguns perfuminhos dentro e começou a produzir o chamado sabonete. E aperfeiçoou mais um pouquinho, ele acabou criando uma pasta de dente, né? Então começou a evoluir. 5 anos depois já tinha mais um galpão construído e o cara continuava lá. E a empresa já estava vendendo sabonete, estava vendendo sabão e começava a produzir pasta de dente, em experiência. Então ele disse, ele já com seus 93, 94 anos de idade, falou assim, meu amigo, eu quero que você seja meu sócio. Falou para esse menino que estava ainda, que já não tinha mais 18 anos, já estava com 19 para 20. Ele falou, não, já estava com 24 anos, né? 23, 24 anos. Aí falou, fica comigo aqui e fica de sócio da minha empresa. Ele falou, como que eu vou ficar de sócio? Eu trabalho com o senhor há 5 anos. Não estou reclamando, mas o senhor nunca me pagou, me deu algum dinheiro. Me dava um troquinho para me comprar alguma coisa, as necessidades minhas primárias, e eu também nunca estipulei um salário, nem o senhor me ofereceu um salário, e eu estou aqui, porque eu gosto de trabalhar com o senhor e porque é bom. Eu falei, pois é, mas eu tive fazendo um cálculo, dizia o senhor, e você teria direito a mais ou menos tanto. Então isso dá metade da empresa, mais ou menos. É metade do que tu tem que comprar, dá 25% da empresa. E o restante eu te parcelo em mais 5 anos. Se ele já estava com 93, 94 anos, ele já chegaria próximo dos 100. E então ele fez o negócio e comprou. E continuou pagando para esse senhor. Chegou ao final de 3 para 4 anos, antes de o velho já estava com 98, falou assim, olha, eu não sei quantos meses, nem quantos dias, nem quantos anos me restam de vida, mas eu quero te vender o resto da empresa para você. E eu quero só curtir com um dinheiro que tu vai me dar, e eu vou passear pelo mundo com a minha velha, eu vou aproveitar meus últimos tempos de vida, bem vividos, agora quero dar uma curtida. Então, este rapaz falou para ele, olha, eu só vou aceitar comprar o resto da empresa do senhor, se o senhor aceitar que eu bote o seu nome. E o nome do velho era William Colgate. E assim nasceu a Colgate. Então, grandes coisas nascem de pessoas não pretensiosas, não apegadas àquele conceito de quanto eu vou ganhar, quanto eu vou lucrar, que quanto você vai ganhar e quanto você vai lucrar, nós já temos o resultado aí de pessoas indo para a cadeia por causa disso.
obcecadas pelo valor, pelo capital, pelo patrimônio, por meter a mão no que não é deles. Tá? Enquanto você se desprende daquilo que você está ganhando, você se desprende das coisas, a tua energia flui, tudo flui, a tua saúde flui, você consegue se manter. E o que nos faz sofrer realmente é o ego, é o apego, é o que gera a nossa doença, é o que gera a nossa condenação a pagar, a penar no final da coisa. E não é Deus que pune a gente, não é o outro coisa ruim que vem aqui para nos punir, é nós que produzimos a nossa energia. Nós produzimos a nossa energia, e quando nós produzimos com alegria, que doença pode nos afetar? Quem poderá te afetar no momento em que você está sorrindo e fazendo alguém sorrir? Agora, no momento em que tu estiver triste, a tendência, a notícia boa, quando você está ruim, com raiva e amargurado, é que pode piorar. É uma lição bacana, porque as pessoas já começam a trabalhar. Quanto é que eu vou ganhar? Quando é que eu vou receber? Nem começou, já querem reclamar e não valoriza a oportunidade, né? Exatamente. A oportunidade é dada a todos. E ela vem, a necessidade, a carência de pessoas no trabalho, de pessoas honestas, o produto mais caro hoje no mercado, o produto mais bem pago, não digo que é caro, o produto que as pessoas mais pagam hoje no mercado, sabe qual é, Tadeu? A confiança. Hoje, uma pessoa que conquista a confiança e que é desapegada para si, que é sem ego, ela vale muito. E quando alguém detecta uma pessoa assim no mercado, os mais inteligentes, né? Que têm energia, que se afina, já vão em cima e já contratam aquela pessoa, porque aquela pessoa vai produzir. Eu lembro-me dos tempos de escola, em que eu via os colegas que falavam muito, que sabiam tudo. Eles tinham resposta para tudo. Eles eram os caras inteligentes. E tinha aqueles caras quietinhos, lá no cantinho da sala, que só falavam o essencial e o necessário. E eles tiravam as notinhas, tipo 8,5, 9,5, 10, 9,5. Enquanto aquele que muito sabia, não deu tempo de estudar, tirei um 7, um 8, dá para passar, tá bom. Um 6, um 7, dá para passar, tá bom. E aqueles, depois de muitos anos, eu voltei na minha cidade, lá em Descanso, interior de Santa Catarina, a linda Descanso, né? Que o nome já diz tudo, uma cidade para se descansar, né? Depois que eu estive lá, eu encontrei alguns daqueles alunos, foi incrível, alguns daqueles alunos quietinhos, sentados lá, que as pessoas até às vezes praticavam bullying com eles, promotores, juízes, grandes advogados, alguns médicos, um deles até prefeito, chegou a ser prefeito da cidade. Eram pessoas que estavam ali no cantinho. Por isso que um dia eu contaria a história da coruja aqui. Por isso que a coruja é o símbolo da inteligência, da observação. Porque mais do que expressar alguma coisa, mais do que falar alguma coisa, ela observa. O Russo, as pessoas que não tiveram sucesso nessa eleição, e as pessoas que tiveram sucesso, e ambos não conseguem ainda se encontrarem com esse resultado, eles precisariam o quê? O que é que você poderia contemplá-los? Respire fundo, leia várias vezes o seu projeto. Mas eu digo, lá na sua clínica, o que é que você poderia contribuir? Aí o cara está delirando, e outro cara que não teve, meu Deus, tem isso, cheio de problemas. Lá na clínica, o que é que você poderia dar uma tranquilidade para eles? Eu diria para eles que nós estamos abertos lá para atendê-los, e daria para gerar neles, para desenvolver neles um fortalecimento interior. Até pensando no futuro também, né? Exatamente. Se preparando para a próxima. Sim. Mas o principal, Tadeu, eu digo assim, os que se elegeram a vereadores ou a qualquer outra coisa, eles ainda não estão lá. Essas pessoas que se elegeram precisam mais do que tudo, porque eles enfrentarão uma barra muito pesada a partir de agora. Então os que se elegeram, eu acho que eles precisam mais de atendimento do que os que não ganharam a eleição dessa vez. Tá? Porque os que se elegeram enfrentarão
uma dificuldade pela frente e verão que não é, que o Éden não é só flores, e que mesmo as flores têm muito espinho. Então tem que se cuidar. Então, o telefone do Russo Guardião estaria no rodapé do seu vídeo, então seria importante que você mantivesse um contato. É um mago renomado, profissional de alto nível e com repercussão a nível nacional. Russo Guardião, obrigado pela sua vinda, parabéns, obrigado, sucesso, muito, sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. O seu candidato venceu? O meu candidato venceu. Votasse aonde? Eu votei em governador Celso Ramos. Venceu o cara lá? Venceu o cara. Pois é, ele está aqui, ó. Está aqui, vamos ver aqui, governador Celso Ramos aqui. Tá. Governador Celso Ramos. O Juliano se reelegeu bem, né? Sim. Votou quem? No Marquinho, no Josué, no Cesário, no Adilson, no Carol? O Marquinho não tem como não votar nele, né? O Marquinho é muito querido lá. Votasse no cara que tirou em primeiro lugar. Tirou em primeiro lugar. Foi só sorte. Tá bom, então, um abraço. Muito obrigado. Sucesso. Nós voltaremos na sequência, por favor. Divino Café, panificadora e confeitaria. Uma grande variedade de pães, doces e salgados. Venha saborear um delicioso café colonial. Abrimos de segunda a segunda. Também servimos almoço. Divino Café, centro de Santa Amaro da Imperatriz, 3245-1252. Venha conhecer a Tactical, um clube escola de tiros aberto ao público em São José. Disponibilizamos cursos de tiro e de defesa pessoal, equipamentos policiais e militares, além de estrutura com espaço gourmet, sala de aula completa e equipada, espaço kids e estante de tiros com 5 raias. Venha treinar conosco. A Tactical fica na Rua Antônio Schroeder, número 95, em Barreiros, São José. Jotas Empreendimentos. Pré-lançamento em São José. Loteamento Lisboa 3. Excelente investimento. Dr. Orivaldo Vieira, advogado, atua em diversas áreas, como criminal, civil, família e tributário. Com várias especializações, exerceu muitas funções, como professor universitário e auditor, além de defender instituições financeiras e procurador-geral do Estado de Rondônia. Dr. Orivaldo Vieira, Centro Empresarial Terra Firme, sala 506, fone 3259-6734.